Olá! Vídeo dessa semana eu vou falar sobre diabetes. E para falar sobre diabetes, a gente precisa também falar deste órgão que regula a insulina, que é o pâncreas. Então, entre uma das funções que o pâncreas tem é sim, sintetizar a insulina, que promove esse equilíbrio do açúcar no nosso corpo. E os problemas relacionados ao pâncreas, como por exemplo também o mais famoso, o mais comum é falar da diabetes, mas também uma pancreatite, elas estão simbolizando que essa pessoa experimenta de alguma forma sentimentos de ter sido frustrada, potencialmente frustrada, potencialmente triste, com uma base de rejeição diante das questões que ela desejava que fosse de um jeito e não foram. Então existe um olhar diante da vida mais pessimista. Então, as questões relacionadas a este órgão pâncreas, é importante observar como é que está essa questão deste otimismo, da esperança, da perspectiva do bom na minha vida. Então, um pedido para regular até mesmo essas funções do pâncreas, quando estão desreguladas, é levar em consideração a possibilidade do otimismo. O otimismo ele pode sim ajudar a regular essas funções pancreáticas, né? E então esse fica aí um olhar primeiro sobre o pâncreas. Já pensando agora mais diretamente sobre a diabetes, é interessante porque a diabetes ela está dizendo então da dificuldade de regular o açúcar, né? Seja pelo mais, pelo menos. E o açúcar ele é o gerador de energia no nosso corpo. Então a açúcar ela é responsável por por a gente estar disposto, pronto, com energia para lutar e desenvolver as coisas. E muitas vezes essa dificuldade, né, com a questão do açúcar, então põe sempre a pessoa com esse excesso de açúcar, sempre tendo que lutar o tempo todo, como se ela tivesse que resistir a algo. E o que seria este algo? Geralmente as pessoas então com diabetes foram pessoas que receberam golpes contínuos, né? Então não foi um golpe isolado. Foram uma série de situações que podem envolver desde um amor perdido, frustrações financeiras, frustrações profissionais, frustrações afetivas. E geralmente as pessoas que tiveram, né, que têm esse quadro da diabetes hoje, geralmente tiveram na infância um sentimento muito grande de incompreensão, pouca acolhida afetiva. E provavelmente também os pais dessa pessoa que recebeu, né, que tem hoje o diagnóstico de diabetes, provavelmente também eram pais que também não receberam esta doçura da vida, que também não foram acalentados afetivamente. O afeto não vinha declarado e vinha talvez muito mais ligados às ordens ao fazer, ao deixar as coisas arrumadas, mas o afeto, a demanda de amor e atenção muitas vezes não vinha dessa forma fluida e declarada. Então, como a pessoa que desenvolve diabetes, ela tem muitas frustrações, muitas dores emocionais, ela costuma arrastar estas mágoas, esses ressentimentos, ela possui um grau de amargura e tristeza maior em relação à vida. Existe quase que uma descrença de que é possível você ter um relacionamento positivo, que você possa confiar, embora o maior desejo da pessoa que possui diabetes é justamente receber amor, atenção, carinho. Só que elas buscam muito isso, mas elas nunca têm a coragem de declarar isso abertamente de que buscam este afeto, porque tem muito medo de sofrer. Já sofreram bastante, muitas vezes tem essa dificuldade de expressar o que verdadeiramente sentem, não que não sintam, sentem, mas deixam para lá, dificilmente enfrentam as situações, às vezes podem ser até ofendidas ou se sentem mal com aquilo entra, mas ela não reage. Então, às vezes, perdeu um pouco essa reatividade diante da vida, essa luta por aquilo que pode ser bom e importante. Então, às vezes, entra até mesmo num certo conformismo e uma postura mais pessimista. E muitas vezes também a pessoa com
com a diabetes, então também igual a uma doença no pâncreas, ela precisa desenvolver mais essa forma otimista. E o desafio então da pessoa que tem diabetes é conseguir retornar, equilibrar a doçura da vida, resgatar a fé na vida, aprender a declarar essa necessidade de amor, de afeto, tornar isso consciente e sobretudo, né, como sofreu bastante, ela precisa entender que é necessário dar um passo para sair dessa posição de vítima das situações. E quando eu coloco isso, sair da situação de vítima das situações, é muito importante acolher que houve tanto sofrimento que realmente a pessoa tem uma tendência a achar que aquilo lá não tem mais jeito, que aquilo lá não vai se modificar. Então o desafio é justamente sair dessa posição de estar vítima, de estar refém desses acontecimentos e entender que as situações do passado você realmente não vai conseguir mais mudar no presente, mas o seu aqui e agora, neste momento, você pode sim ouvir isso e buscar transformar, buscar voltar a confiar, a eleger possíveis situações que vão te trazer esta fé na vida, esta amorosidade, essa doçura que você tanto sente falta, por isso que o seu organismo justamente se desregulou por essa questão do açúcar, que tem esse simbolismo tão grande de doçura, de revela essa questão mais afetiva. Então, um passo muito importante é sair da vitimização, entender que quando a gente deixa de escolher algo, né, eu acabo sim ficando sempre refém. Então, o que me faz feliz? Deixa eu ir atrás dentro daquilo que me é possível, né, daquilo que me faz feliz. Então, eu vou resgatar o meu poder de escolha. E a segunda coisa é realmente procurar vivenciar muito mais no aqui e agora. Quais são as questões que eu realmente sinto que são importantes para mim e a partir disso, buscar essa mudança desse padrão mental, que muitas vezes é sim, então, muito mais negativo do que positivo. Então, o chamado da pessoa com diabetes, e como todos os chamados muitas vezes na vida, a gente tende a reproduzir, né, para a gente mesmo aquilo que justamente nos faltou. Então, diante de tudo isso que a gente tem ouvido hoje caramba, se eu tenho, né, um desregulado do açúcar no meu corpo, então significa que eu tenho essa necessidade. E às vezes não é para eu ficar esperando apenas que os meus cuidadores, se eu ainda, né, sou jovem, ou meu marido, a minha esposa, ou os companheiros, e sei lá, que os outros me deem aquilo que me falta. O desafio é como eu trago a doçura da vida para mim. E aí, quando a gente fala de trazer a doçura, significa que a gente precisa ampliar os nossos prazeres. Prazeres que fazem bem, às vezes, só pra gente. Que o outro, às vezes, não vai conseguir qual é o prazer. Mas se para você isso faz sentido, amplia isso. Né? Então, o que você gosta de fazer? O que você sente que quando você faz, você se sente muito bem, conectado e esperançoso com a vida? Então, examine quais são essas coisas que estão faltando na sua vida e ponha em prática. Usa o seu poder de escolha, né? Atua. Então, houve sim muitos sofrimentos e é necessário sim olhar para esses sofrimentos, ressignificá-los, muitas vezes chorá-los, externá-los. Depois disso, vamos traçar o plano aqui e agora de quais são as coisas que você pode realmente trazer para a sua vida, já que essa doença se manifestou. Tá bem? Era isso que eu queria falar, eu fico por aqui. Se gostou desse vídeo, agradeço por compartilhar. Um beijo, tchau!